Nossa aula de ciências, exploração e descoberta. Vamos começar aí na página 108, isso mesmo, na página 108, né? Na última aula nós vimos aí que o nosso planeta Terra faz o movimento da rotação, movimento de rotação, que é a volta que ela dá em torno dela mesmo, que dura aí 24 horas, formando o nosso dia. Metade, 12 horas, nós temos aí o dia, mais 12 horas aí, nosso planeta fica escuro. 12 horas que ele fica claro é quando o nosso país está voltado para o sol, e as outras 12 horas que fica à noite é quando nós não estamos aí voltados para o sol. Vimos também que onde o sol nasce é chamado de nascente e fica do lado leste, e quando ele se põe, que chega à noite, é chamado de poente e fica no lado oeste. E o que esse dia e essa noite traz na nossa vida? Quais hábitos nós temos, quais atividades nós fazemos durante o dia e quais atividades nós fazemos durante a noite. Temos na apostila dois amiguinhos conversando, um dizendo que é o pai ou a mãe, que os pais são médicos e trabalham durante toda a noite. O outro não, a mamãe já trabalha de dia, né? Temos aí essas diferenças de acordo com as profissões, de acordo com a vida de cada um. E o nosso conteúdo está convidando vocês, está fazendo um desafio para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Porque até os animais, como está aí na nossa apostila, têm hábitos diurnos e hábitos noturnos. Tem animais que ficam acordados durante a noite, a coruja, o morcego. Já outros animais ficam acordados durante o dia para se alimentar e dormem à noite, como o beija-flor, né? Os nossos animais de estimação. Agora a apostila convida vocês. Aí lá no final, na seção Brincar e Aprender, vai ter uma folha amarela e uma folha azul. E tem os quadradinhos brancos. Para quê? Vocês vão desenhar nesses quadradinhos brancos o que vocês costumam fazer durante o dia e colar na folha amarela. O que vocês fazem à noite e colarem na folha azul. Lá está pedindo para vocês fazerem alguns desenhos, né? Pode ser de canetinha? Pode, professor. O contorno pode. Depois vocês pintem bem bonito. Caprichem para quando a professora for corrigir a apostila ficar bem feliz. Então, para ajudar vocês neste desafio, a professora trouxe aqui algumas atividades. Tem algumas atividades que, dependendo da profissão, da vida, da rotina de cada um, nós podemos fazê-la tanto de dia quanto à noite. Por exemplo, trabalhar. Tem pessoas que trabalham de dia e tem pessoas que trabalham à noite. Passear. Podemos passear em alguns lugares de dia e em alguns lugares à noite. Estudar. Tem pessoas que estudam durante o dia. Já quando a gente fica mais velho e vai fazer a faculdade, geralmente as faculdades são à noite, então também podemos estudar à noite. Brincar. Podemos brincar durante o dia? Podemos, e vocês devem brincar. Também podemos brincar durante a noite. Diferentes brincadeiras para diferentes momentos do dia. Agora, em pretinho aqui, a professora marcou piscinas e praia. Porque geralmente eu só consigo ir no clube, nadar lá na piscina durante o dia. Estou certa? Né?
durante o dia, quando tem sol, quando o clube está aberto. Mesmo quando os clubes às vezes abrem à noite, as piscinas são fechadas. E também as praias, geralmente nós vamos à praia durante o dia. Por isso a professora deixou elas deste lado e em pretinho, porque tem algumas atividades que só fazemos durante o dia e outras só à noite. Então tá lançado o desafio, façam aí o de vocês, a professora já deu uma dica, caprichem no desenho, pausem o vídeo, façam atividade e depois vocês voltem que nós vamos responder aí algumas perguntinhas que o Horácio está trazendo nessa história aí em quadrinhos. A professora vai dar licença para vocês terem uma ideia. Desafio realizado. Vamos então aos exercícios. Temos a história do Horácio aí na apostila que vocês já fizeram. Vamos conferir as respostas então. No quadrinho aí da história do Horácio, que ele nasceu num belo dia de sol, depois conheceu a noite fria, as tempestades e tudo mais. Num dos últimos quadrinhos ele fala: uma noite escura sempre sucede um dia de sol. O que Horácio quis dizer? O que Horácio está falando? Que depois de uma noite escura sempre sucede um dia de sol. Conseguiram descobrir? Do que será que ele está falando, né? De uma noite do dia, vem a noite e vem o dia. Ele está nos dizendo, Horácio está falando, sobre o movimento de rotação. Nós não acabamos de estudar, já estamos vindo estudando de que o movimento que a Terra faz quando ela gira em torno dela mesma se chama rotação e que esse movimento faz com que tenhamos o dia e a noite. No que nós descobrimos esta resposta, fica também fácil de descobrir a segunda. Qual o nome do movimento que a Terra realiza ocasionando? O que quer dizer ocasionando? Formando, né? O dia e a noite. Movimento de rotação. Certo? Conseguiram acertar as respostas? Adivinharam? O professor vai ficar do lado para vocês copiarem. E depois nós vamos responder a número 3 e a número 4. Número 3. Explique como acontece esse movimento. Como acontece o movimento de rotação da Terra? O planeta Terra gira. E quando ele gira, ele permite que os dois lados recebam o seu calor, a exposição aos raios. Ele gira, permitindo a mudança de exposição aos raios solares. Uma hora um lado do planeta recebe a exposição e o outro não. Depois eles trocam. Assim, os dois lados do planeta recebem calor durante o dia e esfriam durante a noite. Se não girássemos, teríamos o dia a todo instante. A Terra ia aquecer. Qualquer que seja o lado do planeta que ficasse voltado para o Sol, iria aquecer, não aguentaríamos o calor. E o outro lado ficaria muito frio, congelaria, não haveria vida porque não aguentaria um frio. Certo? Podem conferir aí. Vamos aí para a nossa quarta e última questão. Por que esse movimento é tão importante? Vocês já pararam para pensar por que este movimento é tão importante?
é importante, pois permite que exista o dia e a noite. O equilíbrio da temperatura do planeta é elemento essencial à vida dos seres vivos. Como nós já conversamos na questão anterior, esse movimento faz com que ora seja dia, ora seja noite. Ora o planeta esteja mais quente, ora o planeta esteja um pouco mais frio. As plantas precisam do calor para produzir seu alimento. Nós já vimos que o sol nos ajuda a ter a vitamina D, mas nós vimos também que a exposição muito ao sol, principalmente no horário aí das 10 da manhã, às 16 horas, que são as 4 horas da tarde, pode ser prejudicial. Se não existisse esse movimento, estaríamos expostos ao sol o tempo todo, não aguentaríamos o calor. Ou então, se o lado do nosso planeta, do nosso país, se o lado do nosso país estivesse voltado para o outro lado que não fosse do sol, seria tudo noite, tudo escuro, não haveria calor, não aguentaríamos o frio, né? As águas iriam congelar, não existiriam água. Como que nós viveríamos? Não existiria alimentos, não teria como produzir os alimentos. Por isso este movimento é tão importante. Por hoje é só, nossa aula de ciências vai terminando por aqui. Na próxima aula teremos aí uma experiência, isto mesmo, com alguns tipos de materiais diferentes expostos ao sol. Vamos falar um pouquinho mais dessa exposição ao sol. Um beijo, fiquem com Deus.